Então, peço-vos é para desligarem os microfones e só os ligarem quando quiserem falar, tá bem? Pronto, antes de começarmos com a matéria, vamos falar rapidamente sobre o método de avaliação e rapidamente porque é muito semelhante ao que vigorou em Fundamentos da Programação. Portanto, vamos ter avaliação contínua nas aulas práticas, na última meia hora de cada aula prática vai haver avaliação. Para a avaliação propriamente dita são os últimos 20 minutos, os outros 10 minutos é para vocês poderem identificar. Portanto, não se esqueçam de ter um cartão de identificação nas práticas para poderem fazer a avaliação. Vamos ter um projeto em vez de 2, como é FP, e vamos ter depois um exame final. Exame final e projeto têm nota mínima de 9 valores e meio e as práticas não têm nota mínima. Não é? Portanto, tem um método de avaliação detalhadamente na página da cadeira. Alguma questão sobre o método de avaliação? Portanto, já devem ter visto na página da cadeira, tem uma série de material de apoio, incluindo o livro de apoio. É? Então vamos lá começar pelo capítulo 1, conceitos básicos. É? Portanto, esta disciplina chama-se Lógica para Programação e o que é a lógica? Qual é o objeto de estudo da lógica? Portanto, podemos dizer numa frase muito simples que a lógica estuda métodos, desenvolve métodos para distinguir os argumentos válidos dos argumentos não válidos. Esperem aí só um bocadinho. Ok. Argumentos válidos de argumentos inválidos. Dito de outra maneira, dado um conjunto... Dado um conjunto de frases que se assumem verdadeiras, e este assumem é muito importante, a lógica não se preocupa em determinar que frases são verdadeiras ou não. Por exemplo, a frase todos os cães são mamíferos. Não interessa nada para a lógica se esta frase é verdadeira ou é falsa. Não é? Portanto, este assumem é muito importante. Se tivermos um conjunto de frases que se assumem verdadeiras, determinar que outras frases têm obrigatoriamente que ser verdadeiras. Okay? Portanto, a lógica lida com frases declarativas, isto é, frases que fazem uma afirmação. E, consequentemente, podem ser verdadeiras ou falsas. Por exemplo, a frase todos os cães são mamíferos é verdadeira e a frase todos os mamíferos são cães é falsa. Bom, então vamos lá à nossa primeira definição, que é a definição de proposição. É muito simples. Uma proposição é simplesmente uma frase declarativa. Isto é, que pode ser verdadeira ou falsa. Bom, então agora vamos lá ver esta noção fundamental, a noção de argumento. Recordo-vos que o objeto de estudo da lógica é determinar que argumentos são válidos e quais são inválidos. Então vamos começar por ver o que é um argumento. Um argumento é um par. O primeiro elemento deste par é um conjunto de proposições. A estas proposições nós chamamos as premissas. Aquelas frases que nós assumimos que são verdadeiras. Não interessa se são, se não são, mas vamos assumir que são verdadeiras. E o segundo elemento do par é uma única proposição que se chama a conclusão. Não é? Portanto, o argumento é constituído por um conjunto de frases declarativas, de proposições, que se chamam as premissas, e também uma única proposição que se chama a conclusão. Por exemplo,
todos os homens são mortais, o Sócrates é um homem. Aqui temos duas proposições, que vão ser as premissas, e para representar a conclusão, usamos este símbolo que aqui está. Podem ser mais 2 premissas, professora? Pode ser qualquer número de premissas, inclusive 0. Ok. Podem ser zero. Diz? Como é que podem ser zero? E ter uma conclusão? Por exemplo, eu tenho um conjunto de premissas vazio, portanto, não tenho premissa nenhuma, e tenho uma conclusão que é uma frase qualquer. Também. O que tu deves estar a pensar é como é que eu tiro uma conclusão válida a partir das premissas. É isso, Martim? Sim, era essa a minha dúvida. Ok, então eu vou-te dar um exemplo. Por exemplo, se eu tiver um conjunto de premissas vazia e a conclusão for hoje está a chover ou hoje não está a chover, esta frase que eu acabo de dizer é sempre verdadeira. Porque ou hoje está a chover ou hoje não está a chover. Não é? Portanto, há frases, há proposições que são conclusões válidas de um conjunto de premissas vazio. Não é? Mais alguma questão? Agora não. Por agora não. Portanto, este símbolo, vocês veem o rato a mexer sobre os... Sim. Ok. Portanto, este símbolo que aqui está, lê-se logo. Não é? Portanto, este argumento é lido. Todos os homens são mortais, o Sócrates é um homem, logo o Sócrates é mortal. Não é? Bom, então vamos lá ver o que é que significa um argumento ser válido. Um argumento válido é um argumento em que é impossível ter a seguinte situação: todas as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Okay? Portanto, é isto, por definição, que se chama um argumento válido. Portanto, o que a lógica faz é desenvolver métodos para podermos determinar a validade ou invalidade de argumentos. Portanto, um argumento inválido é aquele em que é possível ter as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. É possível, não, volto a sublinhar, não interessa nada se as premissas e a conclusão são verdadeiras ou falsas. Não? Desde que seja possível ter as premissas verdadeiras e a conclusão falsa, o argumento é inválido. Não? Portanto, isto que aqui que acabámos A professora vai disponibilizar estes PowerPoints? Sim, já estão lá na página da FP. Ok, obrigado. Já agora, a professora vai gravar as aulas também? Sim, esta aula está a ser gravada, Ok, obrigado. acho eu. Sim, eu pus a gravar no início. Professora, tenho uma dúvida. Diz, É possível as premissas não dizerem nada acerca da conclusão? é possível. Nesse caso, consideramos-las nulas, como se não houvesse premissa nenhuma? Exatamente. Portanto, nesse caso, o argumento só será válido se a conclusão for uma frase que é sempre verdadeira. Não é? É como Ok. se tivéssemos premissas vazias. Não é? Dizer que um argumento é válido é o mesmo que dizer que as premissas implicam semanticamente a conclusão ou que a conclusão é uma consequência semântica das premissas. Portanto, isto é só vocabulário. São maneiras diferentes de dizer exatamente a mesma coisa. Não é? Portanto, agora, há dois conceitos de que nós já falámos e que não devemos confundir. Por um lado, validade e invalidade, e por outro lado, veracidade, verdade e falsidade. Não é? Portanto, o que é inválido ou inválido? Digam-me lá. O quê, professora? Pode repetir, não percebi muito bem.
validade invalidada é uma propriedade de quê? É uma propriedade do argumento. Exatamente, dos argumentos. E o que é que pode ser verdadeiro ou falso? A O seu conclusão, acho conteúdo, eu. premissas ou conclusões. Exatamente, portanto, veracidade e falsidade é uma propriedade das proposições. São as premissas e a conclusão. Portanto, não me digam que um argumento é verdadeiro. Nem me digam que uma proposição é válida. Ok, então vamos ver aqui alguns argumentos. Portanto, este que já vimos e que é o argumento clássico em lógica. Este Sócrates é o filósofo grego. Ambos os argumentos são válidos. É impossível, vendo para cada um, é impossível estas duas proposições serem verdadeiras e a conclusão ser falsa. Bom, este aqui, todos os cães são gatos, nenhum gato é mamífero. Também é impossível eu ter estas duas proposições verdadeiras e ter a conclusão falsa. Setor, Diz. só para ver se percebi. Então, ser válido ou não ser válido é basicamente, não nos interessa se o que está nas nossas premissas ou na conclusão faz sentido, ou seja, se é verdade ou não, mas logicamente tem de haver um encadeamento lógico entre as premissas e a conclusão. Ou seja, se considerarmos que as premissas são verdadeiras, a outra tem de ser obrigatoriamente verdadeira. Muito bem, André. É Ok. é isso mesmo que eu estou a tentar transmitir-me e, pelos vistos, tu apanhaste isto perfeitamente. Não, a lógica não se importa se as proposições são verdadeiras ou falsas. Nem pode. Como é que a lógica agora é que vai determinar todos os cães são gatos? Isso é um problema da zoologia, não é da lógica. Não é? A lógica só se interessa. Dado um conjunto de premissas que nós assumimos serem verdadeiras, que outras frases têm que ser verdadeiras. Não é? Okay? Portanto, ambos os argumentos são válidos, mas no primeiro argumento nós sabemos que a premissa e a conclusão são todas verdadeiras, e no segundo argumento, tanto as premissas como a conclusão são falsas. Não é? Professora, Sim? é equivalente dizermos que um argumento é. Ok. Um argumento é válido, é o mesmo que dizermos que existe uma relação entre as premissas e a conclusão? Não por causa de. Em princípio, sim, está bem? Mas há aqueles casos limites, está bem? Repara que já vimos o caso de termos um conjunto de premissas vazio e temos uma conclusão que é sempre verdadeira, portanto, o argumento é válido. Professor. Ok. Ok? Portanto, mas a tua ideia está certa, tirando estes casos limite. Não é? Ok. Num argumento válido, Sim. é impossível termos as premissas verdadeiras e a conclusão. Ou seja, se o argumento é válido, basta nós vermos que uma premissa é falsa para saber que a conclusão é falsa. Não. Não tens de ter a certeza de que a conclusão é verdadeira. Não percebi. Então, tu não podes dizer que uma premissa está mal, a conclusão passa a estar mal. Eu posso ter premissas disparatadas e dizer que o faz sol, portanto, a conclusão está certa, mas não deriva da premissa. Então, mas se for válido, tem de haver essa implicação ou não? Não. Já vimos os casos limite. André, Ok. diz-me lá, repete lá o que disseste desde o início. O que eu disse era, se nos disserem que temos um argumento válido, certo? Um argumento é válido, sim, senhor. Nós sabemos isso de partida. E nos disserem que as premissas são falsas, eu tenho aqui dois casos, que é ou nos dizerem que as premissas são falsas, ou nos dizerem que uma premissa é falsa. Nós podemos logo tirar a conclusão que a conclusão é falsa. Ou vice-versa, serem verdadeiras e tirar a conclusão que a conclusão é verdadeira. Não. Ok. Vamos continuar. Vamos continuar e ver se essa tua questão fica resolvida. Está bem? Portanto, estes dois pequenos argumentos que acabamos de ver mostram-nos que
para determinar a validade de um argumento, não nos serve de nada saber quais são os valores lógicos das suas proposições. Não é? Vimos 2 argumentos válidos, num era tudo verdadeiro, no outro era todo falso. Bom, mas está aqui uma vírgula, o que é que virá a seguir? Só há um caso em que o facto de sabermos os valores lógicos das premissas e da conclusão nos permite tirar uma conclusão sobre a validade do argumento. Qual é? Se só houver conclusão. Se só houver conclusão, não. Um argumento que só tem conclusão pode ser válido ou inválido. Mas nesse caso depende do valor lógico ou não? Para um argumento que só tem conclusão, ou seja, não tem premissas. Esperem aí que eu estou a ver que há aqui alguma coisa no chat. Ok. Agora perdi-me. O que é que eu estava a dizer? Um argumento que não tem premissas, não é? E agora vamos imaginar que a conclusão é todos os mamíferos são cães. É falso, não é? E o argumento, o que é que estávamos... não, Um argumento que só tem conclusão. Um argumento que só tem conclusão pode ser válido ou inválido. Era isto que eu estava a tentar dizer, não era? Sim, sim. Sim. Pronto, então, um argumento que só tem a conclusão... que só tem a conclusão, hoje é quarta-feira. Não é? Isto é válido ou é inválido? Válido. Não. Hoje é quarta-feira, é uma coisa que por acaso acontece, mas não tem que ser obrigatoriamente verdadeira, não é? A lógica sabe lá se hoje é quarta-feira. Agora, se eu disser um argumento sem premissas e que só tem a conclusão, aquela mesma de há pouco, hoje está a chover ou hoje não está a chover, haverá alguma possibilidade desta frase ser falsa? A frase é isso tudo. Hoje está a chover ou hoje não está a chover? Exatamente. Não, aí está tem... sempre... Esta frase é sempre verdadeira. Portanto, é impossível eu ter a conclusão falsa. Logo, o argumento é válido. Portanto, um argumento sem premissas pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Desculpa, fiz eu aquele erro que disse para não fazerem. Pode ser válido ou não válido. Não é? Portanto, se um argumento sem premissas for verdadeiro, então é válido. Se for sempre verdadeiro, não deve ser falso. Xavier, não estou a ouvir bem. Estou a ouvir cortado. No fundo se um argumento não tem premissas, só tem uma conclusão, certo? Se a conclusão for sempre verdadeira, o argumento é válido. Caso contrário, é inválido. Exatamente. Se for impossível ter a conclusão falsa, então o argumento é verdadeiro. É válido. Okay? Bom, mas quem é que me completa esta frase que está aqui no slide? Portanto, o que está ali dito é: não me interessa para nada saber quais são os valores lógicos das proposições. Isso não me vai ajudar a determinar a validade de um argumento. A não ser num caso, que é qual? No caso que não haja premissas. E a conclusão verdadeira. Diz? Alguém falou, mas eu não percebi. Quando as premissas são falsas e a conclusão verdadeira. Ao contrário. Pois. Quando as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Porque, por definição, um argumento válido é um argumento em que é impossível ter esta situação. Premissas verdadeiras e conclusão falsa. Muito bem. A minha mãe o quê? Está a dormir. Olha, alguém tem o microfone ligado. Ok?
Pronto, e agora não vamos ver estes argumentos todos um a um, eles estão no. Podem vê-los depois, quando virem os slides, mas temos aqui todas as combinações possíveis, todas as premissas verdadeiras, conclusão verdadeira, todas as premissas verdadeiras, conclusão falsa e assim sucessivamente. E como veem, é possível arranjar argumentos válidos e argumentos inválidos para cada uma destas situações. Só há uma em que não é possível. É quando temos as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Porque isto, por definição, é um argumento inválido. Ok, portanto, e o princípio da irrelevância do valor lógico diz exatamente isto. Com exceção do caso em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa, a veracidade ou falsidade das proposições de um argumento não é relevante, não interessa nada para determinar a validade ou invalidade do argumento. Bom, então se a validade ou invalidade de um argumento não depende da veracidade, falsidade das premissas e da conclusão, depende de quê? Depende da forma. E a forma de um argumento é dada pelos termos lógicos que contém. Termos como e, ou, não, se, então, todos, etc. Não é? E a proposição, para além dos termos lógicos, contém termos específicos de um domínio. Não é? Como, por exemplo, aqueles que estão no slide. Bom, então o que é a forma de um argumento? A forma de um argumento é um argumento que se obtém do argumento original substituindo todos os termos específicos das proposições constituintes, por exemplo, os humanos, o cão, etc., por um símbolo. Bom, por exemplo, eu vou substituir humanos por A, cão por B. Portanto, estes símbolos não têm significado nenhum e é isso que eu quero para os meus argumentos. Tá? Piu-piu é uma ave, numa ave tem barbatanas, logo o piu-piu não tem barbatanas. Este argumento é válido ou inválido? É válido. Uhum. Fatorial é um nome em Python, e o nome em Python tem o caráter branco, logo fatorial não tem o caráter branco. É válido ou inválido? Válido. É válido. Não é? O que podemos ver sobre estes argumentos é que eles têm exatamente a mesma forma. E que forma é essa? A é um B, em que no primeiro argumento o A é o piu-piu e o B é uma ave, e no segundo argumento A é fatorial e B é um nome em Python. A é um B, continuem lá. E agora? A segunda... Nenhum B tem C. Muito bem. Logo... A não tem C. Exatamente. Não é? Portanto, estes argumentos são completamente diferentes em termos de frases, em termos das afirmações que fazem, mas isso não interessa nada para a lógica. O que interessa para a lógica é que estes dois argumentos têm exatamente a mesma forma. E isto é uma coisa muito importante porque diz, o princípio da forma diz que se dois argumentos têm a mesma forma, então ou são ambos válidos ou são ambos inválidos. Portanto, o que interessa para determinar a validade ou invalidade de um argumento é a forma desse argumento. Por exemplo, todos os cães são mamíferos, todos os mamíferos são cães. É inválido, porque cá estamos naquele caso em que a premissa é verdadeira e a conclusão é falsa. Não é? Então, isto permite-nos concluir o princípio que acabámos de ver. Digam-me lá qual é a forma daquele argumento. Todos os A's são B's e
Todos os Bs são As. Exatamente. Portanto, isto permite-me concluir que todos os argumentos que tiverem esta forma, todos os As são Bs, todos os Bs são As, são inválidos. Portanto, este argumento é um contra-argumento para todos os argumentos que tenham esta forma. Então vamos lá ver o que é isto de contra-argumento. Doutora, Sim? não conseguimos arranjar um exemplo em que se verificasse, ou seja, neste caso específico, em que todos os A's são B's, logo todos os B's são A's, não conseguimos arranjar um exemplo verdadeiro? Conseguimos. Que aliás já vai aparecer, que é todos os humanos são pessoas, todas as pessoas são humanos. Verdadeiros sim, mas válidos nunca. Exatamente. Mas porque é que nesse caso seria inválido? Porque é possível eu ter as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Repara, nós não nos podemos agarrar ao significado das frases. Não te esqueças que não interessa se é verdadeiro ou falso. E então tu dirás, então aqui também não interessa se é verdadeiro ou falso. Interessa porque eu estou a provar que isto é não válido. E para provar não válido, basta-me provar que é possível ter as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. E o que é que me permite afirmar isso? Que é possível? É possível porque no mundo em que vivemos, não é? Isto até é verdadeiro e isto é falso. Sim, Ok, olha, a ideia é na globalidade, ou seja, nesta forma que arranjamos, se arranjarmos um contra-exemplo, vemos que é inválido. Essa é a ideia. Apesar do exemplo dos humanos e das pessoas ser válido, este exemplo dos cães e dos mamíferos é inválido, por isso, como é um contra-exemplo. Mas o outro não é válido. Sim, sim. Exatamente. Não é válido. Não é válido porque está aqui provado que não. Mas é verdadeiro. Todas as premissas e a conclusão é tudo verdadeiro. Mas já vimos naquela tabela anterior que é possível arranjarmos imensos argumentos em que tudo é verdadeiro e o argumento é inválido. Não é? Ok, acho que percebi. Obrigado. Ok, então vamos lá ver como é que se define contra-argumento de um argumento inválido. Portanto, contra-argumento tem que ser sempre de um argumento. É contra aquele argumento. E tem que ser de um argumento inválido. Não há contra-argumentos, naturalmente, para argumentos válidos. Portanto, um contra-argumento de um argumento inválido será o quê? É um argumento. E que características é que deve ter? Deve ser válido ou inválido? Deve ser inválido. Deve ser inválido e mais. Que relação é que tem que ter com o argumento? Tem de ter a mesma forma e as premissas têm de ser verdadeiras e a conclusão falsa, para não deixar dúvidas. Essa parte já não é precisa. Não? Okay. Não. Portanto, quando dizes que é inválido, é inválido. Também? Pode ter as premissas verdadeiras e a conclusão falsa, mas pode também não ter. É preciso é que seja inválido. Não é? Portanto, um contra-argumento, um argumento inválido, é um argumento que é inválido e que tem a mesma forma do argumento original. E cá está este argumento que já tínhamos falado. Todas as pessoas são humanos, todos os humanos são pessoas. Por acaso isto até é verdadeiro. Considerando o mundo em que vivemos e o significado habitual para as palavras que aparecem. Mas é possível ter a premissa verdadeira e a conclusão falsa. Não é? Então temos aqui um argumento que diz: todos os chocolates são saborosos e nenhum donut é um chocolate. Logo, nenhum donut é saboroso. É verdadeiro
Desculpa, é válido? Não. Inválido. Inválido. É inválido. Muito bem. Porquê? Porque nós não sabemos nada sobre os donuts serem deliciosos ou não. Ou saborosos, mesma coisa. Eles não dizem que não há nada, as premissas não implicam que os donuts não sejam tão saborosos. Olha, podemos fazer como para os cães e para os mamíferos. Vamos lá ver, estas frases são verdadeiras ou não? Já sabemos que só vai haver um caso em que isso nos vai permitir tirar uma conclusão sobre a validade do argumento, que é se tivermos as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Todos os outros casos não interessam. Os chocolates são saborosos? São. Nenhum donut é um chocolate? É verdade. E a conclusão? Não há donuts... É falsa. É falsa. Portanto, como temos essa situação, premissas verdadeiras, conclusão falsa, podemos concluir que este argumento não é válido. Se tivéssemos as premissas verdadeiras e a conclusão verdadeira, podíamos concluir alguma coisa? Não. Não, exatamente. Professora, Sim. neste caso, como é algo subjetivo, nós podemos falar em valores lógicos. Eu, por exemplo, posso ser, sei lá, alérgico a donuts e achar que nenhum donut é saboroso. Não se pode falar em valor lógico, ou pode? Repara, eu demonstrei que o argumento é inválido. Inválido, sim, mas porque é possível ter as proposições verdadeiras e as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Não me interessa se são verdadeiras ou não. Estou a dizer que é possível. Ok. Ok? Pronto. Se ficássemos baralhados ou se não tivéssemos aqui chocolates e saborosos, donuts, e tivéssemos coisas que não fazem A's e B's, como é que nós podíamos provar que este argumento é inválido? Podemos recorrer a um diagrama de Venn, em que esta oval que aqui está representa o conjunto das coisas que são saborosas, e aqui temos os chocolates e aqui os donuts. Tá bem? Portanto, vamos lá ver quais são as premissas. Todos os chocolates são saborosos. De acordo com esta situação que está aqui representada, é verdadeira, não é? Esta proposição é verdadeira. Todos os chocolates são saborosos. E a segunda premissa também é verdadeira. Nenhum donut é um chocolate. Não é? A conclusão é falsa. Dizer que nenhum donut é saboroso. Não é? Portanto, mostramos que é possível, não é? Ter as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Professora? Sim? E se na primeira premissa tivéssemos tudo o que é saboroso é chocolate, aí já seria válido ou não? Nesse caso. Tudo o que é saboroso é chocolate. Portanto, os saborosos, exatamente. Portanto, tínhamos ao contrário, não é? Isto eram os chocolates e isto era o saboroso. E depois, nenhum donut é um chocolate, portanto, os donuts tinham que estar ali. Fora, não é? Exato. Sim, senhor. Portanto, este exemplo que apresentaste, sim, já seria um argumento igual. Ok, rapidamente. Vamos ver os símbolos lógicos. Conjunção corresponde à palavra e, a ligar duas preposições. E o que é que isso significa? Significa que, se eu tiver duas preposições alfa, beta, e se escrever a preposição alfa e beta, isso significa que ambas são verdadeiras. Não é? E vamos representar a conjunção por este símbolo que aqui está. Disjunção pode ser de dois tipos. A disjunção inclusiva, ou simplesmente disjunção, corresponde à palavra ou e é representada por aquele símbolo que ali está. Significado, alfa ou beta, significa o quê? Digam lá. Que pode acontecer um ou outro. Exatamente. Uma
ou outra, pelo menos uma é verdadeira. Também podem ser ambas, não é? Disjunção exclusiva é semelhante, vai ser representada por este símbolo, mas tem uma pequena diferença. Significa que exatamente uma é verdadeira. Ou alfa é verdadeira, ou beta é verdadeira, mas não são as duas simultaneamente verdadeiras. Não é? Negação corresponde à palavra não e vai ser representada por aquele símbolo. Significado. Não alfa significa o quê? Que alfa é falso. Exatamente. Implicação corresponde às palavras se qualquer coisa, então outra coisa, e é representada numa seta à direita. Significado. O que é que isto significa? Alfa implica beta, significa que... Se alfa for verdade, beta também. Exatamente. Se alfa for verdade, beta tem que ser verdade. E se o alfa for falso? Nada sabemos sobre o beta. Exatamente. Muito bem. Ok, então, agora vamos ver quais são os componentes de uma lógica. Não é? Agora aparece aqui uma lógica, então há mais do que uma lógica. Há várias lógicas. Está bem? Portanto, esta palavra lógica agora está a ser usada num significado diferente que usámos no primeiro slide, em que dissemos que o objeto da lógica é determinar quais são os argumentos válidos e inválidos. Não é? Portanto, isso é a disciplina da lógica, e dentro da disciplina da lógica foram desenvolvidos vários sistemas formais que permitem fazer isso, determinar a validade e invalidade de argumentos, e a cada um desses sistemas formais chama-se uma lógica. Nós a seguir vamos já estudar uma lógica em particular, que é a lógica proposicional. Bom, então o que é que todas as lógicas têm? Quais são os seus componentes? Para começar, a linguagem da lógica. Como é que nós vamos usar, como é que nós vamos representar proposições usando a linguagem da lógica? Depois tem um sistema dedutivo que nos permite fazer provas, derivar proposições a partir de outras proposições. Portanto, no sistema dedutivo nós vamos fazer uma manipulação sintática das formas. Não é? E depois um sistema semântico, que é parecido com aquilo que nós temos estado a ver até agora. Não é? Portanto, vamos atribuir os valores de verdadeiro e falso às proposições e, para determinar se um argumento é válido ou não, vamos ver se é impossível ter as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Portanto, vemos aqui que, para além da linguagem, uma lógica tem um sistema dedutivo e um sistema semântico. É óbvio que estes dois sistemas estão relacionados entre si, não faziam sentido estar na mesma lógica. E essa relação entre o sistema dedutivo e o sistema semântico na lógica é expressa por duas propriedades. A primeira é correção, que diz que uma lógica é correta se, e só se, qualquer argumento que for demonstrável com o sistema dedutivo for válido de acordo com o sistema semântico. Nós, nos exemplos que temos estado a ver, o que temos estado a usar é o sistema semântico, não é? E a outra propriedade é a completude, que é o contrário. Diz que uma lógica é completa se qualquer argumento válido, de acordo com o sistema semântico, é demonstrável no seu sistema dedutivo. Não é? Portanto, as lógicas podem ou não ter estas propriedades. Não é? Qual é aquela propriedade? O que é que vocês acham? Qual é aquela propriedade que nós não podemos abdicar? A correção. A correção, exatamente. Não queremos
trabalhar com uma lógica que tem um sistema dedutivo que permite demonstrar argumentos que não são válidos. Não é? Mas eu não percebi muito bem o que é o sistema dedutivo. Não percebi muito bem qual é a diferença. É um sistema que te permite olhar para os símbolos que aparecem nas proposições, aqueles símbolos que acabámos de ver, o i, o ou, a implicação e a negação, e fazer uma manipulação sintática. Bem, vamos ver isso já a seguir, quando vemos uma lógica. Tá bem? Portanto, correção e incompletude não são uma propriedade só do sistema dedutivo ou do sistema semântico, representam uma relação entre os dois sistemas. Uma lógica que seja correta e completa é uma lógica em que os argumentos que nós conseguimos demonstrar são exatamente os mesmos que os argumentos válidos. Não? Existem lógicas completas, mas não existem lógicas não completas, isto é, o sistema dedutivo não é suficientemente potente para demonstrar todos os argumentos válidos, mas não existem lógicas não corretas, como um de vocês disse. Isto não faria sentido. Então vamos lá estudar a nossa primeira lógica, que vai ser a lógica proposicional. Ok. Portanto, a lógica proposicional caracteriza-se por apresentar uma linguagem muito simples. O nível mais elementar, ou seja, o nível mais simples, é o símbolo de preposição, que corresponde a uma preposição como um todo. Não é? Por exemplo, estas preposições que já vimos atrás, cada uma delas já vai ser representada apenas por um símbolo. Por exemplo, P e Q. Qual é a desvantagem? A desvantagem é óbvia, com uma lógica tão simples, há muitos argumentos que nós não vamos conseguir representar nesta lógica. Por exemplo, Sócrates é um homem, todos os homens são mortais, logo Sócrates é mortal, nós não podemos representar nesta lógica. Isso quer dizer fraco poder expressivo. Não podemos porquê, Setora? Então, Sócrates é um homem representado por P. Todos os homens são mortais é representado por Q. Sócrates é um mortal, será representado por R. Portanto, temos duas premissas, P, Q, e a conclusão R. Como é que tu queres que a lógica chegue à conclusão que o R é uma conclusão válida a partir de P e Q? Não dá, para não? Não, ok. Ok? Vantagem. A vantagem qual será? Simplicidade. Exatamente. É muito simples, não dá para fazer muita coisa, mas é muito simples. O sistema dedutivo e o sistema semântico são muito simples. São muito simples e vai-nos facilitar a compreensão de lógicas mais complexas. Tudo isto nós vamos ver agora, hoje e na próxima aula, que é o sistema dedutivo da lógica proposicional. Depois vai ser transposto tal e qual para a lógica de primeira ordem, que é uma lógica mais complexa, que já vai permitir exprimir este argumento do Sócrates, mas as regras que nós vamos ver para a lógica proposicional vão continuar a ser aplicáveis na lógica de primeira ordem. Bom, então o que vamos estudar, já vimos que um componente de uma lógica é a linguagem, a partir da qual depois tudo é definido, portanto vamos começar por estudar a linguagem da lógica de primeira ordem. Proposicional. Para isso, vamos começar por ver quais são os símbolos que podem aparecer, que nós podemos usar
para representar as nossas proposições. Não é? Portanto, as nossas proposições vão ser representadas por fórmulas nesta lógica, fórmulas da linguagem. Começando pelos símbolos de pontuação, parênteses curvos, e depois temos uns símbolos muito importantes, que são os símbolos lógicos, que são aqueles 4 de que nós falamos. Vamos ter também os símbolos de proposição. Cada um destes símbolos vai representar uma proposição e estes símbolos são PI para I maior ou igual a 1. Ou seja, P1, P2, P3, etc. Normalmente, antes disso, P, este P caligráfico, é o conjunto de todos os símbolos de proposição. Normalmente não usamos P1, P2, etc. Usamos as letras P, Q, R. Ok, então vamos lá ver como é que, usando os símbolos da linguagem, podemos formar fórmulas bem formadas, isto é, fórmulas válidas, fórmulas que pertencem à linguagem. Não é? As fórmulas bem formadas, ou mais expeditamente FBFs, correspondem ao menor conjunto definido a partir das seguintes regras de formação. Portanto, as FBFs mais simples são constituídas apenas por um símbolo de proposição. Portanto, P é uma FBF. Estas FBFs chamam... Doutora, quando a doutora diz fórmula, é a mesma coisa que o quê? Que argumento? Não. Uma fórmula vai representar uma proposição. Ok. Portanto, um argumento nesta linguagem vai ser um conjunto de fórmulas, que são as premissas, mais uma única fórmula que será a conclusão. Portanto, estas são as FBFs atómicas, não podem ser decompostas, só têm um símbolo de proposição. E agora vamos ver como é que podemos usar estes símbolos para formar FBFs não atómicas, começando pela negação. A negação aplica-se a uma única FBF. Portanto, se alfa for uma FBF, então não alfa, entre parênteses, é uma FBF. E para os outros símbolos, se tivermos duas FBFs, alfa e beta, então isto que aqui está, alfa e beta, é uma FBF, alfa ou beta, e alfa implica beta. Tá bem? Tudo o que não caia numa destas categorias não é uma FBF. Portanto, a linguagem da lógica proposicional, isto é, o conjunto de todas as FBFs, todas as fórmulas bem formadas, é representado por L, este L caligráfico, LP. Portanto, L vamos usar para representar linguagens de lógicas e aqui um índice que se refere à lógica, não é? Lógica proposicional. Exemplos de FBFs, não P, PIQ, PIQ implica R, tal. Portanto, reparem que podemos ter FBFs arbitrariamente complexas. Não? Se não houver ambiguidade, os parentes podem ser omitidos. Não? E não há relações de prioridade entre os símbolos lógicos. Por exemplo, não P. Podemos tirar os parentes, não há ambiguidade nenhuma. P e Q também não há ambiguidade nenhuma. Agora aqui, podemos tirar os parentes externos, mas não podemos tirar estes. Também? Se tirássemos estes, ficávamos na dúvida se é isto que aqui está ou se seria P e a implicação Q implica R. Portanto, podemos tirar parentes desde que não haja ambiguidade. Ok, portanto já vimos a linguagem da lógica proposicional. Agora vamos ver o sistema dedutivo. E vocês vão ficar a saber que quando se desenvolve o sistema dedutivo de uma lógica, há duas abordagens possíveis. Uma abordagem
da dedução natural, e neste caso o sistema dedutivo é constituído apenas por aquilo que se chamam regras de inferência. Uma regra de inferência é uma regra que diz: se eu tiver esta FBFs, então posso inferir outra FBF. E a abordagem axiomática, que, para além de regras de inferência, que são em muito menor número do que num sistema de dedução natural, tem axiomas. O que são axiomas? São FBFs que se aceitam sem demonstração. Portanto, a abordagem que nós vamos seguir é uma abordagem de dedução natural. Nesta abordagem, vamos ter tipicamente duas regras de inferência para cada símbolo lógico. Uma regra de inferência, que é a regra de introdução, permite-me, diz como é que eu posso inferir FBFs que tenham esse símbolo. Por exemplo, a regra de introdução para a conjunção vai dizer como é que eu posso inferir uma conjunção, ou seja, uma FBF da forma alfa e beta. A regra de eliminação faz o contrário. A partir de uma FBF que tenha esse símbolo lógico, diz-me o que é que eu posso inferir. Ok, então vamos lá ver o que é que se chama uma prova de alfa a partir de delta. Portanto, delta vai ser um conjunto de FBFs. As FBFs representam proposições. Portanto, a ideia é estas formas representam as premissas de um argumento. E o alfa? O alfa é o quê? É uma única proposição, que será naturalmente a conclusão. Não? Portanto, quando é que eu digo que consigo provar alfa, a conclusão, a partir de delta? Portanto, o que eu vou ter que fazer é construir uma prova. Não? E o que é uma prova? Uma prova é uma sequência de FBFs, em que a última linha, naturalmente, é aquilo que eu quero provar, o alfa, a conclusão. E quais são as linhas que eu estou autorizada a introduzir na prova? Não posso introduzir aquilo que me apetece, não é? Se não introduzia logo a conclusão e estava feita a prova. Digam lá vocês. Só os FBFs de delta. Muito bem. Portanto, as FBFs de delta, se são premissas, podem fazer parte da prova, com a simples justificação de que são premissas. E mais? A conclusão no fim. A conclusão no fim, e entre as premissas e a conclusão, o que é que pode estar? Os axiomas. Não, aqui não temos axiomas. Posso adicionar daquelas frases como, por exemplo, ou falso, ou e verdadeiro. O que nós vamos poder ter são FBFs que resultam da aplicação de uma regra de inferência a FBFs anteriores na prova. Eu tenho as premissas, ok? E agora como é que eu vou continuar a chegar à conclusão? Vou procurar nas regras de inferência uma regra de inferência que, a partir das premissas, me permita derivar qualquer coisa. E isso também é válido, também é autorizado a fazer numa prova. Não é? As restantes linhas contêm uma FBF em delta, ou seja, uma premissa, ou uma FBF que é obtida a partir das FBFs que já estão na prova, através da aplicação de uma regra de inferência. Se existir uma prova de alfa a partir de delta, se eu partir das premissas e só aplicando regras de inferência conseguir chegar a alfa, então posso dizer que alfa é derivável a partir de delta. E como é que eu represento isso? Através deste símbolo,
alfa é derivável a partir de delta. Quer dizer, Setora, a partir das premissas em delta, aplicando regras de inferência, eu consigo chegar a alfa. Sim? Alguém queria perguntar? sim, fui eu. Pode só explicar novamente o que é delta? Eu não percebi muito bem. Delta é um conjunto de FBFs. Ok. Por exemplo, P implica Q, Q ou R. Okay? Delta é um conjunto de FBFs. Está claro? Sim, obrigado. Vamos continuar. Prova do argumento delta alfa. Portanto, é uma prova de alfa a partir de delta. Portanto, reparem que aqui, nós, no sistema dedutivo, nós vamos provar argumentos. Isto é, através de uma manipulação sintática das FBFs, vamos gerar outras FBFs. Aqui não se fala em verdadeiro ou falso. Isso é no sistema semântico. Nós estamos a ver o sistema dedutivo. Então, vamos lá ver as regras de inferência do sistema de dedução natural. Começando pela regra da premissa, que é óbvia, não é? Portanto, cada linha de uma prova vai ter este formato. Um n, que é um inteiro, maior ou igual a 1, que vai representar qual é a linha da prova. Por exemplo, a primeira linha será a linha 1, a segunda linha será a linha 2, etc. Este alfa será uma FBF. Por exemplo, P, ou P implica Q, outra FBF qualquer. É? E, em terceiro lugar, na linha da prova, aparece a justificação, que é uma referência à regra de inferência que me permitiu introduzir a FBF alfa nesta linha. As linhas de uma prova vão ter um inteiro, uma FBF e a referência a uma regra de inferência. Bom, então o que é que o texto não está aqui? Eu vou dizê-lo. O que é que diz a regra de premissa? Esta regra diz que em qualquer linha de uma prova podemos introduzir qualquer FBF como premissa. Portanto, é esta regra que nos vai permitir introduzir as premissas de um argumento. Regra da repetição. Esta regra vai parecer estranha, mas à frente já vamos ver um exemplo que mostra a necessidade desta regra. Esta regra é muito simples, diz que em qualquer linha de uma prova podemos repetir uma FBF que apareceu anteriormente numa prova. Portanto, numa linha M, posterior à linha M, eu posso repetir a FBF alfa. E qual é a justificação que eu dou? Digo que é a repetição da linha N. Sim? Quem é que quer perguntar uma coisa? Eu não percebi muito bem o que é na regra da premissa, o que é o... Eu percebi que o N é o número da linha, alfa é a nossa FBF e o prem é o quê? Não percebi muito bem. O prem é uma abreviatura de regra da premissa. Ok. Ou seja... Em cada linha de uma prova, eu tenho que pôr uma justificação para ter escrito esta linha. Está bem? Então, mas a regra da premissa diz-nos o quê? Não estou a perceber muito bem. A regra da premissa diz-nos que em qualquer linha de uma prova eu posso introduzir qualquer FBF como premissa. Ok. Se tu não tivesse esta regra, não conseguias começar uma prova. Não conseguias introduzir as premissas na prova. Ou seja, basicamente o que estamos a dizer é que do delta retiramos uma FBF e pela regra da premissa isto é uma premissa. Exatamente. Ok. Portanto, premissa e repetição. Agora vamos ver regras para a conjunção. Portanto, vamos ter duas regras, não é? Duas regras. Uma que é da introdução, diz-me o que é que eu preciso de ter para poder inferir
uma conjunção, isto é, uma FBF da forma alfa e beta. Eu acho que é a primeira, exatamente. Então digam-me lá, vocês, o que é que eu precisarei de ter numa prova para conseguir inferir alfa e beta? Temos de ter lá o alfa e temos de ter lá o beta. Muito bem. Porquê? Porque é isso que significa o I. Não é? Portanto, o que esta regra me diz é, se eu numa prova tiver alfa, numa linha numa prova tiver alfa, e noutra linha posterior, não necessariamente seguir, tenho um beta. Então, posso introduzir a FBF alfa e beta. Doutora, e aquele alfa e beta foram lá postos pela regra da premissa. Ou podem ser premissas ou podem já ter sido derivados a partir de outra coisa qualquer. Ok. Não é? Muito bem. E qual é a justificação que eu dou para a introdução desta forma? Vou dizer que foi a introdução da conjunção aplicada às linhas N e M. Está clara esta regra? Uhum. Muito bem. Então vamos continuar agora com a regra de eliminação. Ou seja, se eu tiver uma conjunção alfa e beta, o que é que eu posso inferir? O que é que diz alfa e beta? É uma nova FBF. Sim, mas posso inferir uma nova FBF. Que FBF é essa? Um C que é o alfa e beta. Não, mas isso já eu tenho lá. Alfa e beta. Não estou a perceber a pergunta, professor. Também não. A partir de alfa e beta, se eu tiver esta FBF, agora esqueçam isto que está para trás. Se eu tiver esta FBF numa prova, o que é que eu posso concluir? Então podemos concluir que alfa e beta. Não, que alfa numa frase bem formada e beta numa frase bem formada. Portanto, eu posso Exatamente. separá-las, simplesmente. Podemos concluir alfa, por um lado, mas também podemos concluir beta. Não é? Portanto, esta regra diz-me que se eu numa prova, numa linha de uma prova, tiver a FBF alfa e beta, então posso concluir alfa. Qual é a justificação? É a eliminação da conjunção aplicada à linha N. Ou o que é que virá abaixo? O beta. Podemos fazer simultaneamente. Sim, podes fazer na mesma prova. Na mesma prova podes ter aqui M alfa. Mas temos de escrever isto 2 vezes assim? Não. Na mesma okay. prova podes ter M, agora... E agora aqui na linha M mais 1 podes ter beta. Ok. Podes fazer uma ou outra ou ambas. Depende daquilo que te interessa. Não? Então vamos lá ver um exemplo muito simples de uma prova. Pedem-nos para demonstrar o seguinte argumento. Portanto, as premissas do argumento são estas duas FBFs que aqui estão e a conclusão é P e R. Então, como é que vamos começar a prova? Como é que começam 99,9% das provas? Pela regra da premissa? Exatamente. Vamos usar a regra da premissa 2 vezes para introduzir cada uma das premissas. Okay? Agora, a eliminação da conjunção entre P e Q. E o que é que eu infiro? O que é que me interessa? Infiro, interessa-me o P. Muito bem. E agora a introdução da conjunção entre P e R. Ok, mas a introdução da conjunção diz que para eu ter P e R, primeiro tem que aparecer o P e depois o R. É uma... Repetição, então. Exatamente. Pronto. Estão a ver para que é Qual é a necessidade? Não percebo muito bem. É por causa disto, não é? É uma coisa formal, como a regra de introdução. Diz que para eu poder inferir
P e R, tem que ter primeiro o P e numa linha posterior o R. Então, por uma forma de otimização, digamos assim, eu podia usar a regra da premissa no P e Q, eliminação o P, introdução pela regra da premissa o R. André, eras tu que estavas a falar? Sim. Ok, deixa-me só concluir esta prova e já vamos ver outra alternativa. Está bem? Portanto, a repetição, para termos o P e o R pela ordem correta, e finalmente a introdução da conjunção, P e R, introdução da conjunção, aplicada às linhas 3 e 4. E demonstramos estes argumentos numa prova em que só temos como premissas as premissas do uso do argumento, chegamos à conclusão. Ok, André, diz lá o que estavas a dizer. Introduzíamos o P e Q, ou R, já não tenho a certeza, isso. A eliminação da conjunção para o P. Exatamente. Introdução do R com a regra da premissa e agora a conjunção. Muito bem. Ok? Pronto, então aqui vimos duas provas muito simples, usando as regras de inferência que já estudamos, que já sabemos até este momento. Então, vamos... Sim? Não estou bem a perceber qual é que é a utilidade disto, como é que isto prova. Como é que isto prova o quê? Ou seja, como é que nós fazemos só isto que fizemos aqui, como é que provamos aquilo que era para ti? Como é que provamos o quê, Martim? Não consigo perceber o que dizes. Como é que isto acontece? Não estou a perceber como é que isto acontece. Esta situação do lado direito? Ou seja, como é que nós pegamos na primeira premissa, depois, e vai-nos dar isto, no fim. Martim, eu não consigo perceber. Eu acho que ele está a perguntar o que é que nós estamos exatamente a fazer. Eu acho que o que nós estamos a fazer é... Agora foi o Xavier, que deixei de ouvir. Também deixei de ouvir. Eu acho que foi abaixo, pelo menos a câmara dele está frisada. Pois está. O bocado também me aconteceu, é capaz. Martim, tenta lá outra vez explicar. Eu não estou a perceber, então também não consigo fazer uma... Não estás a perceber? Nós estamos a estudar uma lógica. Sim. Já vimos a linguagem e agora estamos a ver as regras de inferência. Não é? Estas regras de inferência permitem-nos fazer provas, demonstrar argumentos. Acabamos de demonstrar um argumento, este que aqui está. Era isso que eu estava a... Bem, agora sou eu que estou com problemas. Estão a ver o slide? Sim. Ok, também não sei o que é que se passou aqui no meu computador. Portanto, esta lógica que estamos a ver, todas as lógicas, nos permitem demonstrar argumentos. Como esta lógica é correta, vai-nos permitir demonstrar a validade de argumentos. O que é que tu não estás a perceber? Já percebi, era isso que eu não estava bem a perceber o que é que nós estávamos a fazer. E agora? Esta coisa toda, com esta sequência toda. Sim, já percebi. Já percebeste? Ok. Sim. Pronto, mas é natural, que vocês às vezes não estão a perceber para onde é que isto vem. Portanto, fizeste muito bem em pôr professora, a tua questão. Sim? É o Pedro. Eu também estou um bocado confuso. A ideia aqui é, nós estamos a separar e estamos a dizer que, por exemplo, o P e o R, como nos foi dito que existia o P e Q, estamos a dizer que existe o P e o R, então também podemos fazer o P e R, ou seja, vamos buscar os elementos de os elementos atómicos e estamos a construir elementos mais complexos e estamos a chegar à nossa conclusão. É essa a ideia? Exatamente.
usando as regras de inferência. Para a isto tem uma conjunção. Então nós vimos a regra de eliminação da conjunção, que me disse que a partir de alfa e beta eu posso inferir alfa. Ok. E o R vamos buscar do segundo elemento da... O R é uma premissa. É uma premissa, certo. E então nós depois vamos fazer, como separamos o P, e temos o instrumento que é a conjunção, conseguimos fazer a conjunção entre o P e o R, que é uma premissa que já foi provada antes. E essa inversão. Ok, faz sentido. Exatamente, está bem? Portanto, Professora, as provas nós só podemos introduzir como premissas as premissas do argumento. E depois, para cada linha, ou ela é uma premissa, ou então há uma regra de inferência que, aplicada a FBFs anteriores nas provas, me autoriza a escrever essa FBF. professora. Sim, André. Pode só voltar atrás em uma pergunta muito rápida, uma coisa formal. No slide anterior. Aquelas chavetas é a designação formal do delta. O que é o delta, André? O delta é o que está dentro das chavetas. É tudo aquilo. Sim, mas um argumento é constituído por quê? É um par em que o primeiro elemento é o quê? Em que o primeiro elemento é o delta e o outro é o alfa. Bem, mas é o quê? As premissas, conclusão? Então, é um saco de batatas ou é o quê? É um conjunto de FBFs. É um conjunto de FBFs. Então, como é que nós representamos conjunto? Com chavetas. Ok. Professora, neste caso, o PIR é a conclusão, certo? Exatamente. O PIR é a conclusão. É a última linha da prova. Quando chegamos à conclusão, paramos. Não queremos mais nada. Ok, Lucas? Ok. Obrigado. Nada. Ok. Regras para provas hipotéticas. Portanto, estas provas hipotéticas têm a ver com a implicação alfa e beta. Desculpem. Alfa implica beta. Em português, como é que nós dizemos isso? Lembram-se? Se, então. Exatamente. Se alfa, então beta. Reparem, quando eu digo se, eu não estou a dizer que alfa, eu estou a dizer se alfa, ou seja, na hipótese de alfa ser verdadeiro, então posso concluir beta. Não é? Portanto, isto vai requerer introdução do conceito de prova hipotética. Não é? E o que é uma prova hipotética? É uma prova que é iniciada com a introdução de uma hipótese. Não é? Numa linha, qualquer n, podemos introduzir uma FBF qualquer alfa e a justificação é hipótese. Não é? E quando fazemos isso, damos início a uma nova prova hipotética, que é representada desta forma. Portanto, este traço vertical prolonga-se ao longo de toda a prova hipotética. E este traço horizontal é o que pomos logo a seguir à hipótese. Não é? Portanto, o que é que isto intuitivamente significa? Significa assim, eu vou assumir que alfa é verdadeiro. Ou seja, se alfa, então vamos lá ver, se eu fizer essa assunção, se assumir que alfa é verdadeiro, o que é que eu posso inferir? E reparem, isto, eu não estou a dizer que alfa é verdadeiro, eu não estou a dizer que sei alfa. Isso seria uma premissa. Está bem? Eu estou a dizer, se alfa for verdadeiro, então que mais outras coisas têm que ser verdadeiras? Regra da reiteração. Isto é parecido com a regra da... Desculpem. Ok. Portanto, falei nisto, mas não chamei a atenção porque isto é a regra de hipótese. Portanto, a regra de hipótese o que diz é, em qualquer ponto de uma prova, podemos introduzir qualquer FBF alfa como hipótese, dando início a uma nova prova hipotética. Regra da reiteração.
é parecida com a regra da repetição, mas envolve agora provas hipotéticas. Portanto, imaginem que numa prova eu tenho alfa e que dentro desta mesma prova tenho uma prova hipotética. Portanto, não posso usar a regra da repetição. A regra da repetição permite-me repetir a FBF na mesma prova, não numa prova interior. Para isso eu preciso de usar esta regra. Não percebi muito bem a regra. Se pudesse repetir outra vez. Reiteração. Lembras-te da regra da repetição? Sim, a regra da repetição é simples, é só clonar, digamos assim, para poder aparecer depois. Exatamente, mas essa regra diz-me que numa prova eu posso repetir dentro da mesma prova essa FBF. Ora, se eu tiver aqui uma prova hipotética, já não estou aqui a este nível, Já não é tipo o curso principal. Exatamente. Ok. Portanto, já não podia usar a regra da repetição para ir buscar esta FBF cá para dentro da prova hipotética. Sim. Mas posso fazê-lo usando outra regra, que é a regra da... Sim, então, mas imagino que a nossa hipotética era alfa, estamos a hipotizar alfa, ou seja, se alfa for verdade, nós através da regra da reiteração podemos meter o alfa lá dentro, certo? Mas aí não precisas, não é? Porque se tu tiveres aqui a hipótese alfa, então o alfa está dentro. O alfa é algo que está fora da prova hipotética. Exatamente. Ok, já percebi. Okay. Imagino que temos um P que já foi usado dentro da prova hipotética. Eu aí posso usar a regra da repetição para ir buscar o P. Exatamente. Ou seja, é como se fosse tipo um cálculo auxiliar, digamos assim. É como se fosse outra prova completamente contrária e dentro dessa prova podemos usar todas as regras anteriores. Se tiver um beta, exato, aqui posso repetir o beta. Estou dentro da mesma prova. Ok. Mas este alfa não está aqui dentro desta prova, está numa prova exterior. Então, reitero. Reitero, que significa exatamente a mesma coisa do que repito. Não é? Ok, então vamos lá ver as regras para implicação. Introdução da implicação. O que é que eu precisarei de ter para inferir uma implicação? Alfa implica beta. Bom, estas regras têm tudo a ver com lógica, portanto, vamos lá pensar o que é que significa alfa implica beta. Significa o quê? Qual é a semântica? Qual é o significado? Se alfa, então beta. Exatamente, significa que se alfa for verdadeiro, então beta tem que ser verdadeiro. Bom, então o que é que eu vou fazer? Alguém diz? Se alfa, o que é que eu vou fazer na minha prova? Podemos lá pôr o beta. Sim, mas o que é que eu faço? Antes de pôr o beta... Tem lá... Se alfa, eu vou fazer isto. Vou assumir alfa. Sim, de hipótese. Vou levantar alfa como hipótese. Eu não tenho alfa, não é? Ok, mas posso introduzir como hipótese. Isto corresponde a dizer se alfa, então vamos lá ver se alfa, que outras coisas é que eu posso inferir? Beta. Exatamente, portanto, se assumindo o alfa eu consigo chegar a beta, então posso concluir que fora da prova hipotética que alfa implica beta. Eu assumi alfa. É a mesma coisa que dizer se alfa, então eu consigo derivar beta. E para pormos lá o beta temos de usar a regra da premissa? Não, é para pormos o beta com aqui 3 pontinhos, não é? Portanto, aqui estão muitas numa prova em que eu posso aplicar variadíssimas regras de inferência. Ok? Portanto, para introduzir uma implicação, isto é, uma FBF desta forma, alfa implica beta, o que eu faço é levantar o antecedente da implicação como hipótese. E agora vou vendo se assumindo o alfa consigo chegar a beta. Se conseguir,
então é verdade que alfa implica beta. Não é? E qual é a justificação? Introdução da implicação aplicada às linhas N, a linha onde eu levantei a hipótese, e a linha M, a linha onde eu consegui concluir a conclusão. Desculpa, não é a conclusão, é o consequente da implicação. Ok? Ok, então vamos demonstrar este argumento. Um argumento que não tem premissas e só tem uma conclusão, que é P implica P. Então podemos hipotetizar P. Exatamente. Portanto, se eu quero provar uma implicação, vou pensar, a primeira coisa em que eu penso é a regra de introdução da implicação. Essa regra diz-me para levantar como hipótese o antecedente. Agora pela reiteração, vamos buscar o P outra vez. Reiteração ou repetição? Pois, quer dizer, ele já está hipotetizado, por isso se calhar é repetição. Este P está dentro da prova hipotética. Foi o que deu início à prova hipotética. Portanto, é repetição. Então, agora tenho aqui o que é exigido pela regra de introdução da implicação, que é, se numa prova iniciada com uma FBF eu conseguir chegar a outra FBF, então, fora dessa prova, posso concluir que a hipótese implica aquilo a que eu consegui chegar. Introdução da aplicação aplicada às linhas 1 e 2. Ok? Pronto. Só para terminar. Uma FBF que é obtida numa prova que não contém premissas é chamada um teorema. Não é? Portanto, o que é um teorema? É uma FBF que é derivável a partir de um conjunto de premissas vazio. Não é? Pronto, e hoje vamos ficar por aqui. Okay. Portanto, isto que aqui está representa o conjunto vazio. Quando o conjunto de premissas é vazio, podemos omitir. E isto significa alfa é derivável a partir de um conjunto de premissas vazio. Alguma questão? Antes de terminar? Professor, sim? Neste caso muito particular, nós sabemos que o que isso quer dizer, P então P, é que se P é verdadeiro, então P também é verdadeiro. É óbvio, não é? É óbvio que isto é sempre verdade, seja qual for o P. Agora, a minha dúvida é, embora isto seja uma implicação, nesta implicação muito específica, nós podemos concluir que se o segundo P for... Aliás, que se o primeiro P for falso, o segundo também é. Exato. É a única implicação em que isso é verdade. O P é o mesmo, não é? Mas isto é uma equivalência, mais do que uma implicação. É uma implicação recíproca. Sim. Okay. Uma vez que o antecedente é igual ao consequente, é o mesmo. Ok, obrigado. Mais alguma questão antes de terminar? Tenho uma dúvida, duas. Diz. Não estou a perceber, por exemplo, na linha 1 e 2 está a definir, né, a implicação, mas depois na linha 3 está meio que a repetir, não percebi muito bem, parece que está a repetir. Não. Isto está a repetir o quê? Qual é que é a diferença do conjunto da linha 1 e 2 e da linha 3? Bem, são três linhas completamente diferentes, não é? Portanto... Não, estou a dizer o par da linha 1, 2 e a linha 3. Estás-te a referir aqui a isto? A linha, estou a referir-me, a linha 3 não é a mesma coisa que o par de linhas 1 e 2? Não, então, a linha 3 tem esta FBF, P implica P. Nenhuma destas linhas tem a FBF, P implica P. Esta linha precisou das linhas 1 e 2 para poder ser inferida, através desta regra de inferência. Então, se tivermos só a linha 1 e 2, isso não quer dizer nada? Se
tiver a linha 1 e 2, não acabei a demonstração do argumento, não é? Porque para eu demonstrar o argumento, a última linha da prova tem que ser a conclusão do argumento. Se eu tirar esta linha, não tenho cá a conclusão do argumento. Está alguém a falar, mas eu não consigo perceber o que está a dizer. A pergunta é porque a linha 2 é uma repetição da linha 1 e não uma reiteração, dado que estamos dentro da prova hipotética. Ok. Não é uma reiteração, porque este P já está nesta prova hipotética. Se este P estivesse cá fora, então passava para dentro com uma reiteração. Ok. No fundo, é para passar argumentos, para passar frases bem formadas fora da prova hipotética para dentro da prova hipotética. Exatamente. Se estiver fora, é reiteração. Se estiver na mesma prova, hipotética ou não interessa, é uma repetição. Ok, obrigado. Nada. Professora, sim? Nós não poderíamos fazer a implicação, ou seja, não poderíamos fazer a implicação só com a primeira linha, visto que já temos lá, a implicação só envolve o P. E qual era a regra que te permitia introduzir P implica P? A minha ideia era a implicação exatamente como nós temos, mas era da linha 1 para a linha 1. Isso não se pode fazer. Não se pode fazer porque a regra de introdução da implicação é esta que aqui está. Ok, nós temos que seguir sempre esse esquema, entre aspas. Sim. Ok. Não usem a vossa lógica natural para saltar passos, está bem? Ok. Por mais estranho que pareça, temos que seguir sempre essa lógica. Repara, nós estamos agora no início, mas a ideia vai ser automatizar isto tudo, não é? Portanto, pôr um programa de computador a fazer isto, não é? Ok, Portanto, sim, o ok. computador vai ter que seguir regras muito, como sempre, Específicas, sim. rígidas, não é? Portanto, o computador não tem a nossa lógica natural para derivar coisas que para nós são óbvias, não é? Ok? Ok, obrigado. Nada. Mais alguma questão? Muito bem. Então hoje ficamos por aqui. Na próxima aula acabamos o sistema dedutivo da lógica proposicional e vai ser isto que vai ser avaliado na próxima aula prática. Então, até sexta. Até sexta. Professora. Bom dia. Bom dia.